Olá, pessoal! Expressão oral e comunicação. Vamos nos comunicar? Diz o ditado que quem não se comunica se estrumbica. Então vamos à comunicação. Expressão oral e comunicação é um conteúdo que você encontra no módulo, porém algumas informações adicionais vocês terão nessa videoaula. Vamos lá? Aqui são os objetivos de sua aprendizagem, ou seja, o que nós devemos aprender, com esse conteúdo de expressão oral e comunicação. Identificar os principais desafios para falar em público adequadamente. Você conhece os seus desafios? É a timidez? É a autoestima? É o domínio de alguma área do conhecimento? Observe aí que o vídeo que eu pedi ontem que vocês acessassem, a inteligência emocional, irá ajudar na identificação desses desafios. Aplicar as técnicas de uso da voz e do gestual nas situações de comunicação oral. Saber entonar a voz adequadamente, Usar os gestos de maneira adequada também é uma outra observação no gesto de comunicação, no ato comunicativo. Desenvolver habilidades comunicacionais em situações de apresentação pública. Então, desenvolver essas habilidades é um treinamento. É preciso fazer vários exercícios, incluindo se colocar à disposição para fazer uma exposição, ainda que com timidez, com nervosismo, mas é dessa forma que essas habilidades serão desenvolvidas através do tempo, tá bom? Características da comunicação oral. Aspecto fisiológico. Bom, dentro da comunicação oral, nós temos o aspecto fisiológico e o aspecto fisionômico. É muito importante que a gente observe, o uso da nossa voz com as variações de altura e intensidade dos sons que nós emitimos. A voz, o corpo, o emocional são elementos que devem ficar equilibrados, para que a nossa exposição aconteça da melhor maneira possível. É sempre bom observar se essa voz está audível, se essa entonação e a intensidade do que eu digo consegue chegar a todas as pessoas de uma maneira equilibrada, nem muito alto, nem muito baixo. Esse tom deve ser o tom adequado. Características da comunicação oral com o comprometimento de todo o nosso corpo na postura que nós adotamos e nos gestos que manifestamos. O nosso corpo fala, tá, pessoal? Inclusive, ele fala antes da nossa voz. Por isso que gestos demasiados, ficar de um lado para o outro. A gente vai ter ainda outras explicações sobre isso, mas eu já quero dizer a vocês que é muito importante, a observação das nossas expressões corporais. É importante observar uma postura diante da plateia, observar esses gestos para que toda a nossa comunicação aconteça de maneira harmônica, A voz, o corpo, os gestos. Com as condições de recepção ou audição daquele que ouve nossa mensagem. Devemos ter uma preocupação, como eu já disse anteriormente, com essa possibilidade de que todas as pessoas estejam compreendendo a mensagem, o conteúdo da exposição oral. Continuando aqui, nós vamos ao aspecto psicológico, que é aquele que desestrutura, que deixa você completamente nervoso e nervosa diante de um público. Observem que tudo isso está ligado às emoções e é por isso que eu indico que vocês de fato, procurem o autoconhecimento, descobrir quais são os meus medos, quais são as minhas dificuldades. É o primeiro passo para melhorar aí o equilíbrio das emoções, para fortalecer o aspecto psicológico, fortalecer a autoconfiança, a autoestima. E com isso melhorar aí o interesse do nosso ouvinte. Se a gente manifesta, autoconfiança, o público também confiará em nós.
Se a gente manifesta uma postura, né, um gesto de que estamos nervosos e que não temos confiança, isso também chegará para o seu público-alvo, tá certo? Aqui tem mais uma dica, uma tela de novo ilustrativa. Eu estou, né, trazendo essas informações com os links para contribuir aí com o conhecimento de vocês, tá? Fica aí a dica, é uma dica para vocês. Na sequência, nós temos: use o medo ou nervosismo a seu favor. Como assim? Se a pessoa está tremendo, não consegue nem ficar de pé. Pois é, escolha um local apropriado, né? Se é uma cadeira, se é apoiar-se em um determinado lugar. Veja em que situação você ficará mais confortável. E use também, né, os equipamentos que eu falei ontem, né, como planejamento, para melhorar a sua apresentação, para quebrar o gelo com o público. Isso tudo vai, né, contribuir favoravelmente em sua apresentação. Desenvolva sua autoconfiança e se predisponha para uma boa apresentação. Às vezes, aquele domínio do conteúdo, né, que eu falei também na videoaula anterior, ele deixa a desejar e a gente perde a autoconfiança. Por isso que é importante estudar, pesquisar, aprofundar a temática e depois de tudo isso, acreditar em si mesmo. É muito importante, né? Inclusive diz a canção que se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Por isso que é importante a gente reconhecer as nossas potencialidades. Temos defeitos, fraquezas? Temos. Mas quais são as minhas potencialidades? Acreditar, focar e trabalhar com essas habilidades para desenvolver a autoconfiança e apresentar de maneira mais equilibrada. Não fale sobre aquilo que não domina ou que você desconhece. Algumas pessoas, no meio da apresentação, começam a falar sobre assuntos, sobre temas que elas não dominam. Com isso, né, com certeza, terá aí problemas, porque se de repente alguém da plateia levanta a mão, faz uma pergunta sobre algo que você não conhece, e aí como é que isso vai ficar, né? Então é importante falar apenas sobre o que foi planejado, sobre aquilo que você estudou e se preparou para a apresentação, ok? Mais dicas para vocês. Evite decorar seu discurso. Mas, se eu não decorar, o que é que eu vou dizer? Você vai fazer o seu rascunho, o seu planejamento, vai anotar em tópicos, como eu fiz aqui com esse slide. Por quê? Porque o discurso decorado, ele é extremamente perigoso. Se a pessoa estiver nervosa, vai acontecer aquele branco que todo mundo comenta, né? Deu branco, esqueci, não sei mais o que eu ia dizer. Por isso é perigoso e aí a gente recomenda que as pessoas evitem decorar o que vão dizer. É importante anotar alguns tópicos, sim. Apresentar isso em slide, né? Muitas vezes através de uma imagem explicativa. Isso tudo é válido. Decorar é um risco que o expositor corre, tá bom? Concentre-se nas principais ideias de sua apresentação. Evite falar de coisas que não vão agregar, né, muito conhecimento, muita informação para a sua temática. Concentre-se nos pontos que são mais importantes, primordiais para a informação do público, né, que você tanto preparou. Verifique se sua fala ou seu discurso estão bem articulados. Nada de apresentar uma imagem, falar de uma coisa sem nenhuma correlação, né? É importante dar os exemplos de acordo com o tema, nada de ficar fazendo rodeios, então seja bem articulado, coloque imagens que contribuam com aquilo que você está expondo para as pessoas. Treine sua apresentação. Comentei sobre isso também anteriormente. Se você tem alguém de confiança, né? E pode fazer esse treino com ela, é muito importante, porque essa pessoa pode dizer quais são os pontos que devem melhorar, né? Os aspectos que você precisa ainda treinar. E ainda, se não tiver, pode ser feito diante de um espelho. Se quiser gravar, também é válido. Com tudo isso, né? Vocês certamente terão uma apresentação de sucesso. Aqui eu tenho uma dica 2, né, para vocês, de Reinaldo Polito.
Fica aí o link como sugestão, como dica para vocês, tá? Vença o medo de falar em público. Esse aí, né, é um medo da grande e esmagadora maioria das pessoas. Agora, vamos voltar a falar sobre esse volume da voz. Aqui essa imagem, né, eu trouxe justamente para comprovar que algumas pessoas pensam que falar bem é falar gritando, não é? Aí usando aí um megafone. Quando, na verdade, o uso apropriado é aquele que faz a mensagem chegar de maneira audível, harmônica, com todos os elementos que nós discutimos nos slides anteriores. Vamos a essas dicas de como, então, usar essa tonalidade adequadamente. Cuidado com uma fala mecânica e sem vibração, parecida com uma ladainha ou com um discurso recitado. Observem que durante essa aula, quando eu faço a exposição de um conceito, de um novo tópico, eu volto, né, no slide anterior, no assunto do slide anterior, dou alguns exemplos, isso tudo se chama quebra na fala. Essa quebra na fala evita que a minha exposição seja sequencial, né, sem nenhuma vibração. Eu preciso que esse discurso seja algo fluente, natural, sem parecer, não é, que é algo aí mecânico. Então, por isso que decorar também não soa muito legal, porque se você decorar, você não vai conseguir sair daquele roteiro, vai parecer ali, né, uma ladainha recitada. Então, é importante você apenas apresentar os tópicos e ir desenvolvendo ao longo da exposição. Evite um entusiasmo descabido e exagerado, muitas vezes parecido com um animador de auditório ou com a fala de um personagem de teatro. Algumas pessoas, quando vão palestrar, quando vão ministrar alguma aula ou quando vão apresentar um seminário, ficam animadíssimas, né? E vão de um lado para o outro e falam alto e gesticulam demais. Então, cuidado, né? Moderação com esses gestos, com essa tonalidade da voz e com todos esses aspectos do corpo que nós já conversamos, ok? Não imprima um tom agudo ou uma tonalidade crescente em palavras que não desempenham tanta importância em sua mensagem. Isso aqui acontece da seguinte forma, pessoal. Professores têm um pouco dessa mania. Muitas vezes, para enfatizar uma expressão ou uma palavra, as pessoas prolongam muito, né? Como eu acabei de fazer aqui com muito, uma mensagem, uma palavra, uma expressão. Então, aqui a dica é evitar, a não ser que você queira apresentar uma ênfase, né? Dar ênfase para aquilo que você está dizendo, para chamar a atenção para aquela palavra. Caso não seja necessário, evite fazer, né, essa prolongação aí da expressão. Um tom agudo é uma voz que soa muito estridente, né, no ouvido das pessoas. Então, é uma outra dica aqui para vocês. E a quarta, fuja de um estilo descolado, né, ou muito à vontade, descontraído artificialmente. Percebam que a roupa faz parte de todo o planejamento para a exposição oral. E assim como a fala deve estar adequada para aquela situação comunicativa, né? Se eu faço a opção de uma linguagem formal ou informal, a roupa acompanha, né, todo esse planejamento feito para a minha exposição oral. Muito bem. Vamos aos elementos da comunicação oral gestual ou a mímica. Agora vamos falar do aspecto fisionômico, né? As expressões faciais, os nossos olhos, a nossa postura corporal, o lugar onde a gente coloca as mãos, tudo isso conta na exposição de um conteúdo ou de um tema. Esse conjunto pode ser dividido em 3 aspectos. O jogo fisionômico, constituído pelo movimento dos olhos, da elevação ou da contração das sobrancelhas, do movimento dos lábios e da boca. As pessoas, por incrível que pareça, elas ficam observando as nossas expressões faciais.
E esse jogo fisionômico diz muito sobre o nosso estado psicológico, sobre o domínio do conteúdo, e é por isso que é importante manter um olhar fixo na plateia, mas não em uma pessoa especificamente, né? Uma dica que eu sempre dou é olhar para a linha do horizonte, como se você estivesse visualizando todas as pessoas ao mesmo tempo. Esses movimentos, né, eles ajudam a transmitir uma ideia de segurança, de confiança para o público-alvo. Vamos lá? E aqui nós temos a maneira como olhamos as pessoas enquanto nós falamos pode ajudar a criar empatia e interesse por aquilo que abordamos. Se a gente não tem coragem de olhar fixamente para a plateia, né, se a gente fica o tempo todo desviando o olhar, vai gerar aí um desinteresse. As pessoas vão começar a não prestar atenção naquilo que você está dizendo. E nada pior do que você apresentar algo para alguém que não está interessado. Não é verdade? Continuando aqui no aspecto 2, os movimentos das mãos, dos braços e da cabeça devem ser bem articulados e espontâneos. Isso aqui é um ponto extremamente importante, né? E a gente vai falar daqui a pouco sobre a posição dessas mãos, desses braços, porque às vezes as pessoas ficam sem saber o que fazer em que local colocar aí as mãos, né? Alguns no bolso, outros sobre a mesa. Então, esse é um aspecto importante. Articular. Se você vai para um lado, acompanhe os gestos, vá fazendo ali movimentos suaves, para que as pessoas possam também acompanhar o seu movimento, né? Juntamente com a sua fala. Dicas para um bom gestual é evitar falar com as mãos nos bolsos, né? Atrás das costas ou de braços cruzados. Se você cruza os braços, o que é que a pessoa entende? Que você não tem tanto interesse sobre aquilo que você mesmo está apresentando. Com isso, ela vai, né, com certeza, parar de prestar atenção. É válido, se por acaso, né, você ficar muito desconcertado, colocar ali, né, por alguns instantes, mas não durante toda a exposição oral que você estiver promovendo, tá bom? Não fale sem fazer gesto algum, nem use gestos demais. Gente, observem que aqui eu estou chamando a atenção para a moderação. Nem ficar o tempo todo com as mãos nos bolsos, nem cruzar os braços o tempo inteiro, muito menos não deve fazer nenhum gesto. Os gestos são importantes, agora não devem ser exagerados, vocês devem usar isso com moderação. E outra vez vou repetir que a fala acompanha esses gestos e esses gestos acompanham a fala, ok? Não se debruce sobre a tribuna, nem se agarre no pedestal de um microfone. De repente, vocês aí irão ficar famosos, né? Daqui a pouco vão também fazer aí a sua formatura, porque se Deus quiser, tudo isso vai passar. E debruçar-se sobre a tribuna não é algo recomendável. Dá uma ideia de desleixo, de falta de respeito para com a plateia. Quarto ponto aqui, não se apresente com uma postura humilde de alguém derrotado, nem com prepotência ou arrogância. De novo, entra aqui o aspecto do equilíbrio. Não chegue diante de uma plateia já dizendo, inclusive, ai, eu tô aqui, mas eu não sei muito bem o que eu vou dizer, nem por onde começar. Isso mostra, né, claramente que você é uma pessoa despreparada. Mas também não chegue dizendo que é o dono da verdade, que domina todos os conteúdos, que tem todo o conhecimento. Apenas apresente aquilo que você se preparou e planejou com qualidade e eficiência, tá certo? Não se movimente desordenadamente, de um lado para o outro diante do público e nem fique completamente parado. De novo, aqui a questão de encontrar aí um caminho equilibrado. Movimentos bruscos podem indicar nervosismo. Se você fica andando de um lado para o outro, né, sem parar o tempo inteiro, as pessoas vão perceber esse nervosismo. E eu já disse antes que vocês devem usar esse nervosismo a favor, né, ao seu favor. Então, coloquem-se numa postura mais sóbria. Se você está muito ansioso, ansiosa, nervoso, nervosa, coloque-se em um local, né, visível, confortável. Depois dê alguns passos, faça alguns gestos,
olhe fixamente na plateia. Ah, mas aí eu vou ficar com vergonha. E se alguém de repente olhar para mim com um gesto de quem não tem muita aprovação? Você olha para o outro lugar, não passa essa insegurança e continua a sua exposição, acreditando em seu potencial. Use a gesticulação de maneira natural para acentuar ideias, palavras ou para marcar o ritmo de sua fala. E procure sempre variar os gestos, evitando um padrão repetitivo. Algumas pessoas tendem a ir sempre para o mesmo lugar ou ficam paradas, do lado direito ou do lado esquerdo. Isso não é interessante, porque tem um todo que precisa receber a sua atenção. Então, ao mesmo tempo que o lado direito, esteve ali atento ao que você está dizendo, você precisa em algum momento, parar de dar tanta atenção para um lado e para o outro, principalmente porque o nosso cérebro, ele reconhece as pessoas que nós temos alguma afinidade. E se essas pessoas estiverem presentes, há uma tendência, da gente se direcionar para aquele lugar. Então, é importante distribuir bem esse movimento acompanhado da nossa fala. Mantenha sempre um contato visual com a plateia. Esse é um outro ponto que eu já sinalizei para vocês. Ritmo e pausa para a gente respirar, Sem respirar bem, não é possível falar bem. Isso aqui é um ponto muitíssimo importante. Portanto, ao falar, faça pausas necessárias para manter sempre uma boa reserva de ar em seus pulmões. Gente, essa última dica, dessa nossa segunda videoaula é extremamente importante. Falar e respirar e falar. Isso contribui com a fluidez das nossas ideias e da nossa fala, tá? Parece algo simples, algo sem muita relevância, mas conta muito para a exposição oral de maneira clara, objetiva, coerente e com a qualidade que todo mundo deseja, é claro. Então, respirem, tá? Inclusive, em qualquer circunstância, em qualquer situação, bateu nervosismo, ansiedade, medo, insegurança, respire profundamente, olhe fixamente no horizonte e siga em frente. Pessoal, vamos ficando por aqui, porque depois tem muito mais. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, assistam quantas vezes quiserem e qualquer dúvida, já sabem, estarei à disposição. Beijo no coração!